Estamos no novo tema do ano e eu gostaria nesse momento de introduzir a vocês. Eu queria, nessa primeira palavra do ano, eu quero trazer basicamente aquilo que nós falamos no ano passado, que foi o Kairos de Deus, né? Deus tem um tempo onde Ele age, é um tempo perfeito, é um tempo que na onisciência de Deus, Ele planejou isso para acontecer nessa estação. E eu aprender isso daí é muito importante, porque eu vivo no Cronos, onde de certa forma, eu marco dias, horas, tempo, estações, eu marco uma viagem, eu marco um curso superior de 5, 6 anos, né? Tudo funciona em cima disso. Você trabalha 8 horas por dia, você vai jantar, tem que marcar a hora para você poder jantar. Então nós vivemos nesse contexto. Está muito enraizado em nós a questão do tempo, né? E eu preciso entender que Deus vai trabalhar dentro desse plano, desse projeto que é perfeito. E eu coloquei o título dessa mensagem assim: desenvolvendo um espírito excelente durante as estações da vida. Então eu quero trazer novamente o tema do ano passado para introduzir essa palavra, e depois a gente já vai começar a entrar no novo tema, que é baseado no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 6, verso 3, fala assim: então o mesmo Daniel, você tem isso aí no teu boletim? Marque com a caneta essas duas palavras. O mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Por que o mesmo Daniel? Porque esse já era o terceiro rei que Daniel estava servindo, e em todos os governos, o governo de Nabucodonosor, Daniel se destacou. Do filho dele, Daniel se destacou. E agora no reinado de Ciro, mais uma vez, o que acontece com Daniel? Daniel mais uma vez se destaca. E a palavra relata que o que fazia Daniel ser uma pessoa diferente é porque sobre ele havia um espírito de excelência. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele não foi criado. O Espírito Santo sempre existiu. Na realidade, o Espírito Santo, ele é criador, porque lá na criação a palavra fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele não veio acontecer, ou veio existir no Pentecostes. No Pentecostes, ele veio cumprir um propósito de Deus. Ele veio morar nas pessoas para que a igreja pudesse nascer, né? E esse Espírito que estava na criação, que estava sobre Daniel, que estava sobre os profetas, ele está sobre as nossas vidas. Então, por que nós precisamos desenvolver um espírito excelente? Porque o Espírito Santo de Deus já é excelente. Tudo que Deus faz, Ele faz com um padrão de excelência. E Ele te criou com esse mesmo padrão. Quando Ele te criou, Ele olhou para você e falou assim: fiz uma coisa boa, excelente, muito boa, né? Porém o pecado, ele roubou essa identidade do homem. Fala, o pecado roubou essa identidade do homem. E o homem deixou de fazer as coisas através da excelência de Deus. E começou a fazer as coisas através da excelência do braço. Então agora, para sobreviver nesse mundo, eu tenho que fazer bem feito. Não é assim? Mas hoje eu quero falar com vocês
que a excelência sempre existiu. E ainda hoje tem gente trabalhando sem o Espírito de Deus com excelência. Mas é mais do que isso, é fazer com excelência, mas fazer através do Espírito Santo de Deus. Naturalmente, a vida de cada ser humano passa por estações. É um fato. Se a gente entrar na idade cronológica, nós iremos ter muitas idades aqui, né? E cada um está vivendo um tempo diferente. A Bíblia relata que há tempo para todas as coisas. Olha que coisa linda isso. No tempo de Deus, há tempo para tudo. No tempo de Deus, há tempo para tudo. E Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Quando você entra na estação da primavera, que coisa linda. Mas o outono é igual à primavera? Mas o outono traz o ensinamento, né? Nós vivemos aqui praticamente o ano todo no verão. E tem gente que sai do verão para curtir a neve. E olha, não é barato para ver a neve. Mas porque a estação te atrai, é uma estação que te atrai, é uma estação linda. Tudo aquilo que Deus faz ao seu tempo é lindo. Quando Deus une uma pessoa, quando Deus une duas pessoas para o casamento no tempo de Deus, isso é lindo. O pastor Márcio teve uma exclamação aí. Daniel foi surpreendido com uma nova estação que ele não planejou e nem esperava viver, como cativo na Babilônia. Porém, mesmo cativo, ele decidiu a se manter íntegro ao seu Deus. O espírito de excelência não é somente fazer as coisas bem. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa que faz as coisas bem e fala assim, aí tem um espírito, uma pessoa que tem um espírito de excelência. Também é. Mas às vezes porque a pessoa faz algo bem feito, a atitude da pessoa não acompanha a excelência daquilo que as mãos dela faz. Ela faz as coisas bem com as mãos, mas às vezes destrói com aquilo que fala. Então o espírito de excelência, ele tem que vir acompanhado com uma atitude excelente. E Daniel, ele fazia as coisas bem, mas se você for ler esse livro de Daniel, você vê que ele também, ele tinha uma atitude de excelência. Ele sabia como se comportar diante de uma autoridade. Ele respeitava as estações que ele estava passando. Amém? A excelência é um atributo de Deus. Falo isso para você entender. A excelência é um atributo de Deus. A palavra fala sobre a excelência da criação. E a palavra também fala sobre a excelência da sabedoria de Deus. A palavra fala sobre a excelência do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Sem mancha, sem mácula. Um cordeiro imaculado. Alguém que nunca pecou e ninguém encontrou pecado nele, a excelência do sacrifício de Cristo. Por isso, quando desenvolvemos um espírito excelente, eu preciso desenvolver isso. Tem áreas na minha vida que ainda elas não estão com esse espírito de excelência. Todos nós estamos em processo. Quando nós desenvolvemos esse espírito excelente, refletimos esse mesmo atributo que é o atributo de Deus. As pessoas viam o que Daniel fazia, e aquilo que Daniel fazia refletia o caráter de Deus, porque ele estava trabalhando com um atributo de Deus. Por isso que eu falo, não adianta só fazer as coisas bem, é necessário refletir o caráter de Deus naquilo que você está fazendo. Esse é um espírito excelente. Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez com esse entendimento, com essa motivação. Mas aquilo que Jesus fazia, refletia quem? Refletia quem? O Pai. E nós precisamos entender isso. Por que eu quero ter um espírito excelente? Para que as pessoas possam olhar para mim e falar assim, aí vai alguém que faz algo. Tudo aquilo que ele faz bem feito. É muito, 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 infinitamente mais que isso. É fazer bem feito, mas para principalmente refletir os atributos de Deus.
No ano que passou, nós falamos sobre o Kairos, que é o tempo de Deus. Esse é o tempo que Deus age. Você está esperando Deus agir em algo específico na tua vida? Ainda? Deus ainda não agiu? Todos Deus já estão vivendo no Kairos de Deus. Que maravilha! Eu tenho coisas que eu ainda preciso o agir de Deus na minha vida. Deus, Ele vai agir. O problema é que eu introduzi a palavra. O problema é que eu quero que Deus sempre venha atuar no meu tempo. Deus não vai atuar no meu tempo. Deus, Ele vai agir no tempo que Ele determinou. Mas Deus vai agir. Amém? Hebreus 10, 37 fala assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar. Mas enquanto o justo espera, como que ele deve esperar? Pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Aqui esse escritor está falando para o povo hebreu, o povo de Deus. Aqueles que estavam esperando a vinda de Cristo. Esse era o povo o povo de Deus. Como nós também hoje somos esse povo de Deus. E essa mensagem, nós falamos ela o ano passado, mas ela permanece. Porque aquele que há de vir, virá. No tempo dele, o pleroma vai acontecer. Quando o Kairos se cumpre aonde? No Cronos. É a plenitude dos tempos. E pela segunda vez isso vai acontecer. Jesus virá. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? E enquanto eu estou esperando, e normalmente quem está esperando acha que está demorando, não é assim? Normalmente a espera se torna um negócio que fala assim, meu Deus, até onde vai esse negócio? Mas enquanto eu espero, eu não consigo ter essa atitude excelente se eu não esperar através da fé. Porque a fé é uma convicção. É um firme fundamento que eu estou caminhando sobre ele. E é a prova das coisas que eu ainda não vi, mas eu estou esperando. Por isso que, para agradar o coração de Deus, eu preciso desenvolver em mim esse espírito excelente. Porque nem sempre eu atuo com fé. Na maioria das vezes, por ser um ser natural, eu atuo através daquilo que os meus olhos veem. A palavra está afirmando que dentro de pouco tempo Jesus irá vir. Não vai demorar. Durante o tempo de espera, que é o Cronos, devo manter os meus olhos nas promessas que somente podem ser alcançadas através da fé. Jesus vivia no Cronos, mas sempre atuava no Kairos. Ele esperou 30 anos para entrar no Kairos. Ele viveu no Cronos. E ele esperou no Cronos para poder viver o Kairos de Deus. Isso tem que entrar na nossa mente. Porque eu aceito o Senhor e quero que todas as estações da minha vida eu passe a viver no Kairos automaticamente. Não funciona dessa maneira. Existe um processo que Deus trabalha no meu dia a dia que me prepara para receber a bênção de Deus. Mas vocês não falam que Deus já nos abençoou? Sim, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas o Cronos me prepara para eu receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Para mim não ser um José da vida que eu recebo um sonho e saio falando para todo mundo do sonho, quando na realidade era para José guardar aquilo, acalentar aquilo no coração dele, para depois, no processo, ele ir falando essas coisas. Tá certo? Jesus sempre atuou no Kairos de Deus. João 2,4. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E a gente sabe que esse é o primeiro milagre que Jesus executou em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus sabia dos atributos do filho, ou não sabia? Ela foi a primeira pessoa a ser informada que ela iria gerar o Salvador. Aquele quinto reino que está falando lá no livro de Daniel, que não teria mais fim. E quando ela se encontra diante do Senhor Jesus, ela fala, o vinho acabou, você não vai fazer nada. E Jesus fala, mãe, eu estou esperando para entrar no Kairos de Deus. Eu acho isso lindo. O Deus Todo-Poderoso
Ele espera para atuar dentro do tempo de Deus. Isso é lindo demais. Maria queria que Jesus fizesse algo a respeito do vinho que estava faltando no casamento. Jesus não disse que não iria fazer. O que Jesus disse? Ele somente afirmou que ainda não era o tempo de Deus. As coisas que são feitas fora do tempo de Deus geram conflito e complicação. Moisés buscou ser reconhecido pelo seu povo antes do tempo de Deus. Simplesmente não funcionou. Olha só, todo fruto que é colhido antes do tempo para consumo, parcialmente perdeu o seu sabor natural. Quando as pessoas chegam no Brasil, e vocês já escutaram ela falar assim, as frutas aqui não têm o mesmo sabor que tem lá no Brasil. Você já escutou essa situação? Ou você mesmo fala assim, não tem o mesmo gosto. É porque lá no Brasil, eu vim da grande capital de Bento Gonçalves agora, que está crescendo, está um negócio assim fantástico. O crescimento, o desenvolvimento está maior que o dólar, está crescendo mais do que o dólar, está mais valorizado que o dólar. Mas é uma cidade de 150 mil habitantes, 130 mil habitantes. Então, e em volta dessa cidade tem muita agricultura. Então, tudo aquilo que se consome dentro daquela cidade vem da onde? Vem do quintal. A tomate é fresca, a uva é fresca, a alface é fresca, tudo é muito saboroso. Então, tira num dia, vende no outro. Não é igual aqui que a banana vem lá, não sei de onde, que tem que colher 15, 20 dias antes e passar por um tratamento para que ela não apodreça no processo. Então, se perde o sabor quando a fruta é tirada antes do tempo. E eu preciso entender essas coisas. Marcos 14, 41. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, antes Jesus falou assim, ainda não chegou a hora, mas agora Jesus falou assim, agora chegou a hora, é para esse momento que eu vim. Então, o que eu preciso entender para ir já aplicando essa palavra? O Cronos é o tempo de treinamento que Deus usa para desenvolver em nós um espírito excelente. Provérbios 4,18. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol. O que acontece? Que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Quem está nessa estação onde o dia está totalmente claro? Tem alguém aqui? Eu não estou lá. Eu estou no processo, né? E eu preciso entender que o material, o treinamento que Deus vai usar para me preparar é o dia a dia. Essa vereda que brilha é construída através de processos. Só o que nasce grande é monstro, sabe? Tudo para crescer tem que passar por processos. Todo homem que foi usado por Deus precisou passar pelo processo preparatório do Cronos para chegar no Kairos. Todos. Não será diferente conosco. Daniel não rejeitou o treinamento de 3 anos. Quando ele chegou na Babilônia, ele passou por um treinamento de 3 anos, para quê? Para poder aprender a língua e a cultura. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade para se informar sobre a cultura dos caldeus. Cada estação trará ensinamento, crescimento. Não despreze por mais estranho que pareça. Os maiores ensinamentos que eu tive na minha vida foi em momentos esquisitos na minha vida. E quando eu não entendia nada, é onde Deus mais estava trabalhando. E também é necessário as escolhas corretas para manter uma rotina saudável. Lucas 10, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Daniel 6, 13.
Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com as ordens, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Uma rotina saudável é resultado das escolhas certas. Uma saúde saudável é resultado daquilo que nós diariamente comemos. Isso é muito básico, é muito básico. E para mim manter uma rotina saudável, eu preciso comer bem, preciso fazer exercício e preciso fazer todas essas coisas, correto? E espiritualmente é diferente? Espiritualmente não é diferente. Para mim manter uma rotina espiritual saudável, eu preciso também tomar escolhas certas. E Daniel, quando ele chegou na Babilônia, o que ele fez? Ele começou a entrar nesse processo e começou a fazer isso daí. Tá certo? Nós passamos o ano 2022. Como foi o ano 2022? Foi bom? Né? Eu creio que foi bom. Mas, se nós quisermos algo diferente nesse ano de 2023, é necessário nós introduzirmos também algo diferente. Então, Daniel, para ele não entrar no padrão babilônico, o que ele fez? Ele atuou de maneira diferente. Amém? Então, agora eu quero ler o contexto dessa palavra, que está lá em Daniel capítulo 1, verso 1, que fala assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, com letra minúscula, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeitos, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deviam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltesazar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, de Mesaque e a Azarias, de Abdinego. Verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E eu quero aplicar essa palavra em 3 simples pontos que eu creio que é muito essencial para nós aprendermos qual foi a atitude de Daniel, né, diante dessa situação. E a primeira coisa que ele fez, Daniel teve um posicionamento. Daniel 1, verso 4, a parte C do verso fala assim: e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Existem vários tipos de posicionamento. Inclusive, a omissão é um posicionamento. Você não fazer nada é um posicionamento. Se está vendo alguma coisa acontecer e você sabe que não está certo. Você não fazer nada, você está se posicionando. Não, eu não fiz nada. Não, você fez. Né? Você foi, você não. Porque você sempre atua da maneira correta.
Mas quem não age corretamente, a omissão é um posicionamento. Não foi assim que Daniel se posicionou diante da circunstância. Ele não passou a falar, pensar ou agir com os padrões oferecidos da Babilônia. O mundo é um sistema confuso que tem como objetivo roubar a nossa identidade. E tudo contribui. Tudo contribui. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo e aquilo que eu me relaciono no dia a dia. É um sistema confuso. Quando a Bíblia diz assim, a Bíblia estabelece limites para nós. E no dia a dia, parece que aquilo que você ouve, escuta ou relaciona, eles tiram esse limite para você viver sem um posicionamento. E nós precisamos entender a importância que existe nisso daí. Por que é necessário nos posicionar? Porque nós vivemos num mundo caído. A falta de posicionamento de Adão e Eva trouxe pecado ao homem. O posicionamento de Cristo restaurou essa posição no homem. E agora nós, como filhos de Deus, nós também devemos nos posicionar. Vivemos em um mundo, mas nós não iremos atuar ou tomar a forma deste mundo. E para isso é necessário posicionar. É necessário respeitar as pessoas, mas porém ter um posicionamento. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso nós precisamos entender. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em uma comunidade, mas a maneira de nós vivermos ainda tem muito a ver com os padrões do mundo. A maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos comportamos. Nós estamos na igreja, mas dentro de nós ainda existe muito padrão do mundo, porque foi formatado conceitos e preconceitos nas nossas vidas. E somente quem tem a capacidade de tirar isso do nosso coração é a palavra de Deus. Né? O novo, ele é resultado de um novo posicionamento. O evangelho do reino de Deus produzirá em nós um novo posicionamento. Isso que o evangelho faz. O evangelho transforma as vidas. O evangelho transforma a maneira de nós pensarmos. O evangelho transforma os nossos relacionamentos. É um posicionamento. O apóstolo Paulo falava, antes eu pensava de uma maneira, eu atuava de uma maneira, mas agora eu vou fazer isso de maneira diferente. E ele está falando aqui com o povo romano, um povo que mais influenciava o quarto reino que Davi profetizou, um reino forte, um reino que teve muita influência. E ele fala assim, não permita que o império, que o sistema desse mundo forme em vocês esses conceitos que eles querem introduzir dentro de você. O mundo quer introduzir dentro de você um conceito de criação de filhos, um conceito de casamento. O mundo quer introduzir dentro da igreja um conceito, às vezes, de um pecado que vai entrando, que não se confronta pecado, que não se confronta liderança, que não se confronta nada, que não é necessário santidade. A graça abraça tudo, a graça coloca tudo debaixo dela mesmo e fica por isso mesmo. Quando a Bíblia diz que é necessário um posicionamento de santidade. É necessário o marido aprender como tratar a esposa. É necessário a esposa aprender como tratar o marido. É necessário esses processos acontecerem dentro de nós. É um posicionamento. O filho precisa aprender como respeitar os pais. Os pais precisam aprender como tratar com os filhos. É um posicionamento. Porque quando eu chego no evangelho do reino, eu chego com os conceitos da minha casa. E o evangelho do reino quer te dar os conceitos da casa do Pai. Isso vai mexer com você. Isso vai mexer com você. E é necessário reconhecer que eu preciso mudar. É difícil mudar? Principalmente quando a gente vai ficando mais velhinho. É ou não é? Eu penso assim, você já escutou essa frase? Eu penso assim. É necessário, olha o que fala o verso do versículo.
Mas deixem que Deus os transforme pela renovação. Coloca de novo isso. Mas deixem, quem tem que deixar? Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o Kairós de Deus. Quando Deus projetou você, projetou para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu ainda não estou vivendo isso na plenitude? Porque eu ainda estou em processos. Porque talvez falta um posicionamento, falta algo acontecer. Porque a vereda do justo ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais, cada vez mais. Olha a primeira pregação de Pedro, o que ele fala depois do Pentecostes. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, o que ele falava? O que ele falava? Salvem-se dessa geração perversa. O sistema é um sistema caído, perverso. O conselho desse sistema, ele é caído, ele é perverso. E nós precisamos nos posicionar para podermos fazer a diferença nessa Babilônia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma Babilônia, hoje ou não estamos vivendo? E cadê os Daniéis? Amém, é isso mesmo, é isso que Deus quer fazer conosco. Esse é o espírito de excelência. Eu vivo na Babilônia, mas eu não vou me contaminar. Mesmo que eu tenha que aprender o inglês, mesmo que eu tenha que aprender a cultura, né? Aqui está falando que em 3 anos Daniel aprendeu o inglês da Babilônia. E você, 25 anos, I'm still no broken English. Então é isso que eu preciso entender. Existe um sistema que ele é caído. A igreja foi levantada desse sistema. A igreja vive na terra, mas não vive dentro desse sistema. A igreja vive dentro de um outro reino, que é o reino dos céus, que é o reino do Espírito de excelência, que é um reino de graça e favor de Deus, um reino de favorecimento de Deus. É diferente. E nós precisamos trazer para dentro desse reino o máximo de pessoas possível. E é isso que a igreja precisa despertar para. Deus vai desenvolver em você um espírito de excelência. Para quê? Para que haja o reconhecimento das pessoas. Aí vai um sábio pregador. Aí vai um sábio conselheiro. É para isso? Não é para isso, é para estabelecer o governo de Deus na Babilônia. Foi para isso que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a Babilônia. Para dizer naquele lugar de trevas, existe luz. Existe um Deus que governa sobre todos os reinos. E eu vou falar que existe o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino, o quarto reino. Mas tem um quinto reino. Esse reino será eterno. E ele está vindo, ele está vindo. E ele será manifestado através de nós. E é isso que nós precisamos entender. Os Daniéis dessa geração precisam se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Por quê? O posicionamento vai me levar ao segundo ponto. É não permitir que o meu coração se contamine nessa longa jornada da vida. Diariamente somos expostos ao mal através daquilo que ouvimos e vemos. Você entende o que eu estou falando, não? É necessário guardar o nosso coração, não permitindo que a contaminação entre nele. Eu sou responsável pela saúde emocional do meu coração. Eu sou responsável. Eu preciso guardar essa terra. Eu preciso zelar para que o meu coração não se contamine nessa jornada. Porque diariamente eu sou exposto a tanta coisa. E mesmo caminhando juntos, às vezes nós vamos errar um com o outro. Eu preciso guardar o meu coração. Meu irmão, você errou comigo, mas eu quero ter paz com você. Quando o coração está saudável, há perdão, há restauração. Mas quando o coração enfermou, há tanta justificação, há tanta coisa que aconteceu, não é assim? Por um bom tempo da minha vida, o meu coração ficou enfermo. E as pessoas que andavam do meu lado, eu achava que elas se tornaram os meus inimigos. Por quê? Não é nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com o meu coração. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele falou assim: eu não vou contaminar meu coração. Não vou permitir que isso aconteça. O coração é a fonte da vida.
Fala isso, o coração é a fonte da vida. Por isso, toda ação, seja positiva ou negativa, tem origem do coração. Sou um homem espiritual, sim, você é um ser espiritual vivendo dentro de uma carcaça carnal, onde a carne, ela precisa ser abraçada pelo Espírito para não ter frutos da carne. Porque se o Espírito não abraçar a carne, ela vai produzir naturalmente seus próprios frutos. Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, tudo o que se deve guardar, guarde muito dinheiro. Aqui. De tudo o que se deve guardar. Pode guardar dinheiro? Pode e deve. It's ok. E se tiver muito sobrando, eu vou te dar um conselho para quem você pode dar. A mulher gosta de guardar outras coisas, né? Não vou falar. Tem gente que gosta de guardar sapato, muito sapato. Bolsa, muita bolsa. Tem gente que gosta de guardar relógio. Depois que eu descobri que isso faz tudo, virou uma maravilha. Né? É o Bombril, o relógio Bombril. Então nós guardamos coisas do lado de fora. E às vezes nós guardamos coisas do lado de dentro. Isso que é problema. Daniel só permitiu ser guardado do lado de dentro o Senhor da vida dele. Ressentimento. Porque esse menino podia ter ressentimento de Deus? Esse menino podia estar revoltado com Deus? Esse menino podia pensar o quê da vida? 17, 18 anos, gente. Ser tirado do lado dos pais e ser levado para uma outra terra estranha. Esse cara podia ter todos os complexos que você possa imaginar. Mas Daniel falou assim, eu não vou permitir nenhum desses complexos entrar no meu coração. Eu vou guardar meu coração. E talvez se tivesse que citar um segundo homem, segundo o coração de Deus, eu falando, escrevendo a lápis, eu citaria Daniel como um homem segundo o coração de Deus. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Você vai ver um filme, guarde bem o seu coração. Domingo passado eu estava vendo um filme com minha esposa, coisa mais linda, domingo à tarde, final do dia, né? Aí estava vendo um filme legal. Aí daqui a pouco uma pessoa que estava passando por uma crise grande na vida dela, ela sai do trabalho, vai pegar o carro no estacionamento, e quando está saindo do estacionamento tem um paredão na frente dela assim, ela coloca o cinto, ela começa a se direcionar contra o paredão para tirar a vida dela. E a mensagem que eu guardei do filme, sabe qual foi? Essa daí. Falei, Jesus, que coisa é esse meu coração? Porque parece que a coisa ruim atrai. Então tem que guardar o coração em tudo. Você vai falar com o irmão, guarde o teu coração. Guarde bem o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa palavra contaminar em hebraico é gaal, que significa ser impuro, ser poluído, ser profanado, macular, referindo-se à remoção da função sacerdotal, tornar-se impuro. Eu, pensando um pouco, né, Daniel fala assim, eu não quero comer não quero comer a comida do rei, nem beber o vinho do rei, né? Eu quero água e legumes. Mas o que garante que a água e os legumes não estavam contaminados? Tudo vinha do mesmo. E se a gente for estudar um pouco, a gente sabe que a comida, o vinho, tudo aquilo era consagrado, né? Mas Daniel, a questão de Daniel não era o que entrava nele. A questão de Daniel é o que já estava nele. Ele queria manter aquilo que estava nele puro. Porque o rei
Joaquim e os sacerdotes tinham se corrompido. Já não existia mais o exercício sacerdotal em Jerusalém. Se perdeu a essência. E Daniel falou assim, eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Daniel decidiu não comer nem beber a comida oferecida pelo rei. Mas ele sabia o que estava em jogo, era a sua vida espiritual. O seu povo, começando pelo rei Joaquim, estava vivendo em desobediência. E como consequência, o pecado passou a habitar no coração do povo. Quando começa a acontecer a desobediência a Deus, sorrateiramente o pecado vai entrando. Vai entrando e ele vai criando tendas, ele vai ganhando espaço. Aquilo que era tão importante vai perdendo a importância, e a gente vai trocando os valores, a gente vai trocando os conceitos, porque o pecado, ele tem essa capacidade de trocar os conceitos, de trocar valores. E Daniel falou assim, eu não vou permitir que os meus valores e os meus conceitos sejam trocados. Por isso, eu não vou permitir que aquilo que está em mim seja roubado. Mateus 15:10, olha o que Jesus ensina. E convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Verso 15, Jesus vai explicar. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhas e o que mais? Da onde vem isso? Do nosso? Você pode falar assim, do meu não. Glória a Deus. Mas a palavra fala que o nosso coração ele é o quê? Corrupto. Se ele estivesse no Brasil, ele estava estava com um empregão. Estava com um empregão. Esse é o nosso coração. Por que eu devo guardar o meu coração? Porque a tendência dele é ser má. É se corromper. Se um homem segundo o coração de Deus, que foi Daniel, que foi Davi, o coração dele em uma estação se corrompeu, você acha que alguém está isento disso? Não. E era justamente isso que Daniel estava falando. O meu negócio aqui na Babilônia é com Deus. O meu negócio aqui na Babilônia é agradar o coração de Deus. Que atitude de um menino de 17 anos, né? 18 anos. Daniel estava preocupado em ser um profeta? Daniel estava preocupado em ser um profeta escatológico lá do Velho Testamento? Daniel estava preocupado com essas coisas? Daniel não estava preocupado com nada disso. Daniel não estava buscando um ministério para ele se promover na Babilônia. Estava? Não estava. O que Daniel queria era agradar o coração de Deus. E para agradar o coração de Deus, primeiro eu preciso ter o cuidado de não deixar o meu coração se contaminar. Tá certo? Então, em primeiro lugar, é um posicionamento. Na jornada, eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso manter ele uma terra boa. Uma terra onde Deus fala e eu obedeço. Uma terra onde Deus semeia e ela produz. Esse é o coração. É o nosso coração. E somente o Espírito Santo pode fazer essa proteção e essa transformação nas nossas vidas. E por último, tudo aquilo que Daniel fazia, ele fazia com a motivação correta. Motivação é o motivo da ação. Fala motivação. É o motivo da ação. Quando a motivação, o motivo da ação está correta, Deus é quem garante os resultados. Quando a motivação está errada, nós tentamos produzir os nossos próprios resultados. Você já se pegou fazendo as coisas na força do braço? Porque eu quero garantir um resultado. Afinal de contas, o que está em jogo é a minha reputação. Daniel não tinha essa preocupação. Ele tinha uma preocupação muito grande em manter um like
de Jesus ou de Deus da pessoa dele. Não é assim? E por isso, o tempo todo, porque ele se posicionou, ele manteve o coração dele saudável, ele conseguiu manter a motivação correta. Tem que fazer por isso. A motivação está? Está? Pode falar. Eu tenho que fazer por isso. A motivação está errada. Você não tem que fazer nada. O teu serviço é uma oferta de gratidão a Deus, aquele que te deu tudo. Te deu vida, te deu salvação, te deu uma família, te deu restauração, te deu motivo para viver e te deu uma vida eterna. E Ele te pede o quê? Tudo aquilo que você queira, dá. Dá-me o teu coração, porque se do teu coração jorra toda a fonte de vida. Se o teu coração for meu, aí você vai fazer todas as coisas com a motivação correta. Daniel não estava se consagrando por causa do seu ministério, ou para fazer o ministério crescer. Nós vamos entrar agora em 21 dias de jejum e oração, sabe? Isso não é para o ministério crescer. Por que a gente está jejuando? Para a gente ser abençoado. Não é para isso. É porque tem um Deus nos céus, que olha para você e sonda o teu coração. Davi falava, sonda-me, Senhor. Vê se tem algum motivo. Vê se tem em mim alguma ação que te desagrada. E arranca e conduza-me pelas veredas da tua justiça. Uma motivação correta. E nós estamos falando de um rei. E é isso que eu preciso entender. Na realidade não existia nem ministério. Daniel estava abandonado lá na Babilônia. E ele trazia a revelação, e depois que trazia a revelação, era aprovado para ser levado para lá e para cá. Os meninos sofreram lá na Babilônia, cara. Ou não foi? Mas só que essa motivação correta fez deles um luzeiro lá na Babilônia. Por que Deus te plantou nessa terra? Para você brilhar, para ser um Daniel nessa geração, para as pessoas olharem para você. Aí vai uma pessoa que faz bem e também tem uma atitude excelente. Aí vai um filho de Deus. Ele está refletindo Cristo aqui na terra. É para isso que Cristo nos plantou aqui. Colossenses 3:23, já estou encerrando a palavra. Trabalhem arduamente e de bom ânimo. Quem trabalha arduamente e com bom ânimo? É trabalhar fazendo bem feito com uma boa atitude. Normalmente quem está trabalhando muito vira o bicho. É ou não é? Pode falar. Aqui a gente não está todo mundo hoje aqui, o pessoal, muita gente está viajando ainda, né? Estou trabalhando muito, virei o bicho. Não, é porque a gente está desenvolvendo o espírito ainda, né? É ou não é? A mulher trabalha muito dentro de casa, ela... O que acontece com ela quando ela trabalha muito dentro de casa? O homem chega pela porta dos fundos e vai tomar banho já, e já dorme. Está dormindo? Estou cansado. E o marido, quando trabalha muito? Ai, que coisa que a gente precisa aprender. Porque ainda é a força do nosso braço, o espírito de excelência está sendo desenvolvido. Vai ter que fazer muito? Eu espero que a gente possa fazer muito para o Senhor. Mas acompanhado a isso, uma atitude excelente. Alguém que trabalha muito, mas é agradável. Alguém que atrai as pessoas. Daniel atraía as pessoas. Daniel falava assim, seguinte, estou pensando aqui com os meus amiguinhos aqui, para a gente não comer essa comida gostosa do rei e nem beber esse vinho do rei. Tem como o Senhor trazer água e vegetais para a gente comer? Ajuda a gente aí, né? Dá uma forcinha. Tem como fazer isso? Foi essa a conversa que Daniel teve com o chefe dos eunucos. E o cara falou assim, olha, mas se vocês ficarem fracos, o rei, Não, mas tenta
tenta 10 dias. Por 10 dias, faz um teste conosco. E depois você julga. Se der certo, você julga continuar ou não. Mas vê se você pode nos ajudar com isso daí. É uma atitude excelente, não é não? Ei, você sabe com quem você está falando? Lá em Jerusalém eu era filho de nobre. Então filho de nobre manda. Entendeu? E eu vim para cá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas meu pai vai vir atrás de mim e vai me tirar logo dessa situação. Eu não quero comer esse negócio, não. Eu tenho uma dieta diferente. E avisa o rei lá que é para mudar a dieta. Aconteceria alguma coisa? Trabalhar com uma boa atitude. Servo de Cristo. Você está no serviço há quantos anos? Eu, quantos anos estou servindo ao Senhor? Trabalhe com uma boa atitude, porque aquilo que você está fazendo também para homens, mas primeiramente é para o teu. Ele vê. Ele vê quando você cansa, ele vê todas as coisas. Mas trabalhe, peça para que Deus dê esse coração alegre, porque é um privilégio fazer a obra do Senhor. É lindo trabalhar para Jesus. Em tudo quanto fizerem, como se estivessem fazendo para, e não simplesmente para os homens. Daniel 2:26. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Olha a resposta de Daniel. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. E o verso 28. Leia, por favor, 1, 2, 3. Segue. Que menino doce. Porque aqui, quando falaram assim, Daniel estava nessa leva que também ia ter que passar o cerol nele. Sabe o que é passar o cerol? Os encantadores, os nobres, aqueles que estavam próximos do rei, que não conseguiriam responder, ter a interpretação do sonho e conhecer aquilo que o rei sonhou, todos eles iriam morrer. E chegaram para Daniel e falaram assim, você vai morrer hoje, Daniel. Como assim? É porque aconteceu isso. E o Daniel falou, não, peraí, deixa eu falar com o rei, me introduz à presença do rei para que eu possa falar com o rei. E Daniel chegou lá e falou assim, um menino, chegou agora provavelmente talvez com 21 anos, 22 anos, 20 anos, falou assim, me dá um tempo, porque existe um Deus nos céus que conhece tudo. E quando ele recebeu a revelação, ele adora a Deus e depois fala para o chefe dos eunucos, me introduz novamente à presença do rei. E quando ele chega lá, ele fala assim, Deus me revelou o teu sonho. Mas eu quero falar que não existe homem na terra que tenha a interpretação desse sonho. Mas existe um Deus nos céus. É uma atitude excelente. É alguém que não quer aparecer, não quer tomar proveito daquilo que Deus deu para ele como dom, como capacitação para se promover. Daniel podia dizer assim, eu revelo o sonho e a interpretação, mas tem um biquinho aqui no palácio. Ele podia fazer isso ou não podia? A motivação estava correta. Existe um Deus nos céus que levanta e abate quem Ele quer. Ele sabe todas as coisas. E o sonho é esse. E Ele traz a revelação do sonho. E a partir daquele momento, Daniel, que não estava buscando promoção, foi promovido por quem? Primeiramente, ele foi encontrado fiel em Deus. E depois o rei olhou para você e olhou para ele e falou assim, eu posso confiar nesse menino.
E a gente sabe qual foi a história desse processo. Salmos 37, 4. Esse versículo encheu meu coração essa semana. Faça do Senhor a sua grande, e Ele dará a você os desejos do seu coração. O teu coração tem desejos para 2023? Faça do Senhor a tua grande alegria. Foi isso que Daniel fez. Conclusão. As estações da vida são o treinamento que Deus usa para desenvolver em cada um de nós um espírito de excelência. Seja qual for a estação que você está passando, permaneça firme, pois ela irá produzir em você ensinamento, sabedoria, experiência, esperança e, por fim, um caráter aprovado. Esse caráter aprovado, eu posso dizer que é um espírito excelente? Romanos 5,3, é o mesmo verso que o pastor Márcio usou há 2 domingos atrás. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que produz em nós um espírito excelente é o próprio Espírito que habita em nós. E nós não seremos decepcionados, porque eu creio que Ele irá desenvolver em cada um de nós esse dom, esse espírito de excelência nesse ano de 2023. Amém? Os meninos do louvor, vem para cá, por favor. Coloque-se de pé. Claro que eu entendo que você é de Deus. E perguntar para você, quem quer ter um espírito excelente, seria uma pergunta meio que fala assim, você bateu a cabeça ou o que aconteceu? O Espírito já está aí. E é Ele que produz essa excelência em nós. O que tem que acontecer é, eu preciso permitir, eu preciso deixar, eu preciso me posicionar, eu preciso cuidar do meu coração para poder fazer as coisas da maneira correta, com a motivação correta. Esse sim é o seu papel, esse sim é o meu papel. Talvez existam áreas nessa nova caminhada que vai exigir de mim e de você um novo posicionamento. Andar no reino é um desafio muito grande. O novo posicionamento é necessário a todos os discípulos, constantemente. A gente vai parar de mudar, sabe quando? Só quando Cristo nos der um corpo glorificado. Até lá é uma metamorfose constante, é uma transformação constante. Então se posicionar em áreas falando assim, esse ano de 2023 eu quero fazer diferente nessa área da minha vida. E eu vou guardar o meu coração, porque Ele não vai fazer isso de maneira automática. Automaticamente Ele vai querer voltar para o velho sapato. Criar uma atitude nova, criar um comportamento novo, é necessário muita disciplina e muita perseverança. E acima de tudo, não deixe nunca ninguém ocupar esse lugar que é somente do teu Deus. Faça para o Senhor. Ele vê, Ele sabe, Ele entende todas as coisas. Faça com esse coração, não buscando nada, mas simplesmente como um servo, dizendo assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero caminhar contigo. Esse ano de 2023, eu quero fazer diferente no meu pequeno grupo. Eu quero fazer diferente no meu trabalho. Eu quero fazer diferente dentro da minha casa, Senhor. Nós falamos no domingo passado, na virada do ano. O Espírito de Excelência me leva a ser diferente dentro da minha casa. É onde é o laboratório da vida, é onde Deus trabalha comigo, é onde a esposa vê a sua atitude e fala assim, esse cabeção está mudando.
É onde o marido olha para a esposa e fala assim: ela está mudando, eu vejo o esforço dela mudar nessa área. É onde o filho se esforça para ter um coração diferente com os pais. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E Deus vai promover em nós esse espírito de excelência em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus.